Oi, gente! Hoje faremos a modelagem 3D do Banguela, aquele dragão que faz parte do filme Como Treinar o Seu Dragão, o Fúria da Noite, ok? A gente vai começar então aqui pelo corpo. A gente tá utilizando a pasta americana na cor preta, pronta, 23 gramas aproximadamente, tá? A gente vai fazer uma bola apertando bem entre as palmas das mãos para não ficar nenhuma rachadura visível. As que ficarem, a gente acaba colocando para a parte de baixo, tá? Porque às vezes, mesmo trabalhando bem, a pasta fica, tá? Ó. O corpinho dele, ele é um formato mais ou menos de coxinha, porque ele tem uma postura sentada como se fosse um cachorro. E dessa bolinha a gente já vai puxar e vai fazer a cauda dele, tá? Então aqui, ó, no final eu já venho puxando com os dedos aqui, tá? A gente vai pondo aqui pra ver mais ou menos o tamanho. Aqui na frente a gente já vai arrumando aqui, ó, fazendo o formato de coxinha, tá? Ó. Então, eu tô puxando aqui. Vou arrumando o pescocinho dele. Ele é bem troncudinho. Tá, ó. Então, a gente puxa. E aqui a gente já vai afinando. Aqui no final, ó, a gente aperta com o dedo, tá? E vai afinando aqui, quanto mais próximo da cauda, do final da cauda, a gente vai, ó, afinando, tá? Aí vai ficar essa parte aqui, ó, certo? Nessa parte, a gente vem com alguma ferramenta que dê pra gente abrir mais ela, tá, ó. Ó. Aqui, aí a gente vai virar assim pra gente, ó, pra gente conseguir olhar, e ela forma, parece um coração. Eu tenho uma pronta aqui, ó, ela é mais ou menos isso, ó. Então, como que a gente fez? A gente cortou aqui em V, certo? Eu fui apertando aqui, ó, pra manter como se fosse o osso, né, ó. A gente vai alisando. Pode dar uma arrumadinha aqui, ó. Que ele tem sempre um biquinho aqui no final, ó. Tá? E aí, pra fazer essas partes aqui, porque ele parece um morcego também, eu utilizei esse bico aqui da Wilton, número 12, ó. Tá? Então, a gente vem e faz essas marcações aqui. Eu fiz 3 marcações. Na verdade, 2, ó. 1, 2. Aí, ele faz, né, essas 3 partes. E pra gente fazer aqui as marcações, eu vim e eu só marquei. Posso até marcar aqui com a faquinha, que eu acho que é melhor. Sempre daqui do final da cauda pra cima, tá? Tá?
Aí a gente dá uma ajustadinha aqui nas coisas que... Então, o corpinho dele ficou assim, a coxinha, a cauda, né, que a gente fez. E agora eu vou fazer já as patinhas, tá? Para as patinhas, eu utilizei, para as patinhas dianteiras, 1.5, 1.4 mais ou menos. E para as traseiras, eu utilizei 2.1, tá? Então, a gente vai fazer... Pega a patinha dianteira, trabalha ela aqui entre as palmas das mãos. E aí, a gente faz o quê? Eu coloco aqui o meu dedo no meio, ó. E aí, ele vai fazendo essa rampinha aqui, ó, tá, ó. Ó. Certo? E aí, a gente marca aqui, ó, pra poder ele ficar com a patinha assim de pé, ó. Tá? Ó. Então, a gente faz, aí ele fica assim, ó, como se fosse um L. E com o boleador, eu venho e marco 3 garras, tá? Ó. Aí, a gente já vem, interessante sempre vocês verificarem também proporcionalmente no corpo, tá? Se ela tá... Ele tem a patinha assim, ó. Ó. E aí, ele fica... A gente vai colar com a colinha de CMC, tá? Eu vou reservar ela, vou fazer a patinha traseira pra vocês verificarem como que é, um pouquinho diferente. Mesmo procedimento, 2 gramas, faço a bolinha, coloco o meu dedo aqui no meio, começo a... Então, ele vai ficar gordinho aqui, né? Só que essa aqui, traseira, a gente dobra assim em 2, ó. Dá uma apertadinha e marca aqui também, ó, porque é a patinha, né, ó. Tá? Então, a gente faz esse movimento. E marca as garras, que são 3 garras, tá? Ó. E aí, a gente coloca aqui na lateral, tá? Que aí vai ficar assim, ó, ele tá sentadinho, ó. Por isso que tem esse movimento diferente, tá? Agora que a gente já fez as patas dianteiras e traseiras, a gente vai fazer as unhas, que são as garras, né? E aí, pra fazer, pra não ficar tudo preto, eu coloquei um pouquinho de verde no... Misturei, tá? Com a pasta preta. Aí, a gente abre. Eu tô utilizando o bico número 5 pra padronizar o tamanho das unhas, tá? Então, a gente pega aqui... São 3 unhas nas patas dianteiras e 3 unhas nas patas traseiras, tá? Então, eu corto os 6, tá? Aqui. E aí, eu faço uma bolinha e uma coxinha, ó. Tipo, fica assim, uma coxinha bem compridinha, tá? Então, eu vou fazer isso em todas as medidas. E aí, a gente vai colar naqueles buraquinhos que a gente já tinha feito, tá? Ó. Então, eu pego aqui a patinha, eu ainda não colei. Pego o meu pincel, coloco colinha de CMC aqui em cada buraquinho. E eu coloco ele aqui dentro de cada buraquinho, tá? Ó. Ó. Não esqueçam de colocar o CMC, senão ele solta depois, tá?
E aqui a patinha. Que aí, ó, só essa cor, embora ela seja escura, ela já fica um pouco diferente da, tá? Pra colar, a gente coloca aqui na lateral e coloca aqui. As patinhas dianteiras, elas... Ó, a gente coloca... Elas são meio... ele tem a patinha assim meio inclinada, tá? Ela não é assim... Então, a gente pode dar uma leve inclinada para elas ficarem uma de frente para outra, mais ou menos, meio tortinhas, tá? A gente passa aqui a colinha. Ó. Aí fica um pouquinho tortinha assim, certo? Tá? Aqui na cauda dele tem aquela parte que foi quebrada durante o filme, né? E aí foi feito uma prótese. Essa prótese a gente vai fazer em outra cor. Aqui eu usei mais ou menos o vermelho com um pouquinho de marrom e um pouquinho de branco, para não ficar tão vermelho. Só que aqui eu vou abrir bem fininho. Porque a gente vai colocar aqui em cima do... Aí eu tenho aqui a minha... Aquela que eu tinha feito, só pra gente ter o parâmetro. Eu posso vir e cortar ela mais ou menos parecida, ó. Eu marco mais ou menos aqui onde eu... Só pra gente depois colar em cima. De qualquer forma, aqui eu também já faço as marcações, né? E a gente vem e coloca aqui. Ó, tá? Agora que já fizemos o corpo, a gente vai fazer a cabeça. A cabeça, eu utilizei 12,3 gramas, tá? A gente tem o mesmo processo, vou fazer a bolinha, tá? A cabeça do banguela, ela é meio... Ela não é redonda, ela parece um triângulo invertido, né? Então, a gente vai apertando aqui um pouquinho, ó, pra ficar tipo, como se fosse um triângulo. Não é exatamente um triângulo, mas é como se fosse. E aí, aqui, eu já dou duas plissadinhas aqui, ó. Porque ele tem um monte de marcação. Então, eu dei duas plissadas aqui na lateral, tá? E vou dar uma aqui em cima, ó. E aqui a gente já corta em dois. A gente abre aqui, dá uma arrumadinha. Aqui, arruma com o dedinho. Aqui também. A gente pode vir aqui dar uma afastadinha. Ó, tá? E aí, a gente vai apertando aqui, achatando, porque ele é meio achatado aqui nessa parte, tá? Então, a gente vai achatando aqui, ó. Apertando assim com o dedo mesmo, ó, já vai ficando mais reto.
E aí, automaticamente, ele já marca aqui, ó. É onde vão ficar os olhos dele, ó, tá? Então, a gente aperta aqui e já aperta aqui com os 2 dedos, que é onde ficam os olhos. E a gente já pode fazer a marcação da boca dele, tá? Eu gosto de usar essas faquinhas assim, ó. E a boca dele, a gente faz aqui. Ele é uma boca meio compridinha, né? Então, a gente marca aqui. E tem uma caidinha aqui. Então, eu marco, dou uma ajeitada aqui, né? Aqui já vai formando o nariz. E aí, aqui, a gente dá uma subidinha. Ó. Tá, ó. E a gente aperta aqui, porque ele é meio... Parece uma boquinha achatadinha, sabe? Ó. Tá? E aí, a gente tem esse formato aqui. Arrumando, que quando a gente vai manipulando, ela vai mexer, a gente vai arrumando, tá, ó. E aí, então, a gente já pode fazer a marcação dos olhos, tá? Como a gente já tinha marcado com o dedo, a gente já consegue vir com o boleador e marcar onde vai ser. Ele tem o olho, assim, parece aqui uma meia-lua. Assim, mais ou menos, ó. Tá? E aí, a gente vai achatando aqui. E a gente já faz a marcação aqui do nariz dele. Ele tem uma marcação aqui também, ó, que depois a gente vai... Aqui é importante deixar bem marcado os olhos e deixar secar para depois a gente conseguir vir colocar a cor nos olhos dele, tá? Ficou assim. A gente vai fazer as orelhinhas, e antes de fazer as orelhinhas, eu queria mostrar aqui esse efeito. Eu peguei um bico, esse aqui é da Mago, número 14, um pitanguinha pequenininho, pra gente fazer umas marcações aqui na pele dele, que ele tem um monte de textura na pele dele, tá? E aí, a gente vai fazer aquelas 2 orelhinhas aqui, que são um pouquinho maiores. Então, eu abro a minha pasta preta. E eu tô utilizando como medidor essa parte aqui desse bico da Wilton número 2A. Utilizo 2 medidas, tá? Faço a bolinha. Deixo ela com uma coxinha e aperto, tá? Faço o mesmo procedimento aqui. Aperto. E aí, seriam essas 2 partes. Só que ela tem uma assim, ó, né? Na verdade, é assim.
E a parte, assim, aqui de dentro, a gente dá uma cortada pra ela ficar mais retinha, ó. E aí, a gente dobra assim, ó, tá? Então, essa parte aqui fica mais retinha e aqui mais arredondado. Aqui a mesma coisa, ó, tá? Mais retinho e mais arredondado. E eu também posso vir e fazer aquela mesma textura aqui na lateral, ó, já dá um efeito. E pra colar, eu espero sempre secar, pra ela ficar mais firme e conseguir ficar mais em pé, tá? Agora, a gente vai fazer a parte da orelhinha, tá? A gente vai colar aquelas orelhinhas que a gente fez. E também vai fazer a parte dos olhos, tá? Os olhos, eu misturei o amarelo com um pouquinho do verde limão. Então, ele ficou esse amarelo mais fluorescente, tá? A parte aqui da orelhinha, eu faço uma cavidade para ela aderir um pouco melhor na hora que eu coloco a cola e coloco as orelhas. Outra dica legal é vocês esperarem ela tá bem sequinha, assim, mais durinha, tá? E aí, então, eu venho com a cola, certo? E coloco aqui, tá? Aperto aqui também. E coloco a cola. E aí, encaixo, assim, só pra... Lembrando que a parte mais arredondada fica pra fora, tá? Então, aqui estão as nossas orelhinhas. O olho, eu abri. Aqui é bom deixar um pouquinho de pé, pra ela colar melhor. A orelha, eu usei essa medida aqui, que é o bico 2A da Wilton, tá? E dividi no meio pra fazer cada olho. Faço uma bolinha, tá? A gente vem aqui, coloca a cola aqui dentro. E dispõe o olho, arruma ele direitinho no vão que a gente já preparou. E aqui desse lado, a mesma coisa. Tá? E aí, a gente vai fazer todo o processo de finalização aqui com pintura, tá bom? Agora, a gente vai pra parte das asas, tá? Então, a mesma massa preta, a gente vai usar aqui 2,7 mais ou menos, tá? Vou precisar também de um macarrão espaguete, tá? Pra gente usar como sustentação, pra poder depois colar lá nas costas do dragão. E aí, a gente faz assim, a gente vem fazendo um triângulo, tá? Então, eu já vou vindo aqui, tá? Um triângulo compridinho, assim, ó. Aí, aqui ele já tá gordinho, a gente já consegue colocar aqui na lateral. E continua vindo. E aí, eu utilizo esses boleadores aqui, essas estecas de modelagem, pra gente já ir abrindo aqui a asa. A gente também vai alisando pra ele cobrir mais a parte aqui do macarrão. E aí, a gente faz esse vinco aqui e aqui, que é o mais importante, tá? Ó, tá?
E aí, a gente vai marcando e alisando e empurrando a massa para baixo ao mesmo tempo. Então, a gente faz todo o detalhe. E aí, eu venho com o bico 12 da Wilton, tá? Pra gente fazer aqui, eu faço uma, duas, três cavidades. E aqui na pontinha, a gente dá uma puxadinha, que seria o final, né, ó. E aí, depois a gente vem e fazendo aqui umas marcações, assim, ó, uns vincos, pra mostrar mais ou menos os ossos, né? Tá? E depois a gente vem com o macarrão, a gente vai espetar aqui no lugar onde vai ser disposto a asinha e a gente passa a colinha aqui e coloca a asa, tá? Depois a gente volta para fazer essa finalização. Eu recomendo deixar secando de um dia para o outro para ele ficar bem firme e não ter problema de pesar na modelagem, enfim, como ele tá muito molinho, não vai ficar tão legal o efeito, tá bom? Agora a gente vai para a parte final, que é a montagem e a pintura dos olhos, tá? Então, para a pintura dos olhos, eu tô utilizando esse corante Edible Art, tá? Da Sweet Sticks. Ele é muito bom, tá? Não sei se o pessoal aí já trabalhou com ele. A secagem dele é muito boa, não precisa diluir. Então, a gente vem aqui, ó. E faz a pintura aqui dos olhos. Tá? E aí, eu vou fazer o mesmo processo aqui no outro lado. Eu tô utilizando um pincel que é pra pintura de aquarela. Ele é um pincel recarregável. Ele tem esse compartimento, mas eu utilizo ele molhando o pincel direto no corante, que eu acho que as cerdas dele são bem fininhas e tem um acabamento muito bom, tá? E aí, depois da pintura, eu gosto a gente vai deixar secando um pouquinho. E pra fazer aqui a estruturação, eu uso esses palitos pra cake pop. A gente coloca aqui até passar um pouquinho, tá? E aí, a gente corta aqui com uma tesoura. Ó. Aí, com ele, com a medida correta, a gente vem aqui e vai também furar a cabecinha dele, porque a gente coloca ele meio assim, olhando pra cima. Então, eu sei que mais ou menos aqui no meio que a gente fura um pedacinho, tá? E aí, as asas, eu vou colocar as asas primeiro. Eu gosto de colocar primeiro já de furar aqui, ó, com o próprio macarrão, com a medida mais ou menos, tá, ó. E aí, a gente cola com CMC, tá? Então, eu vou colocar aqui. Tá? Eu gosto de dar o pontinho, fazer o pontinho de luz aqui dos olhos
com glacê, tá? Então, a gente vem e coloca aqui nas laterais, tá? E as asinhas e temos o nosso Fúria da Noite. Espero que vocês tenham gostado. Nossa página no Instagram é Maria com Açúcar. Quem gostou, segue a gente lá, que tem muitos outros conteúdos como esse. A gente vai divulgando por lá e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!